No mundo espiritual, fruto é diferente de resultado. Um discípulo não foi chamado para gerar resultado. Resultado é secundário, consequência. Um discípulo foi chamado para gerar fruto. Uma pessoa que está no leito de hospital pode ser muito mais frutífera do que alguém que está na plataforma com o microfone na mão, pregando para milhares de pessoas. Finalmente voltamos com os vídeos deste canal e para esse primeiro momento eu separei o seguinte tema: frutos versus resultado. Deus tem falado comigo há um bom tempo sobre esse assunto e usando inclusive a minha profissão para ministrar o meu coração sobre isso. Por exemplo, sempre que eu vou elaborar um plano alimentar, eu levo em conta algumas coisas. Uma delas é a estação do ano, porque você bem sabe que cada estação do ano produz um fruto diferente. Tem época da manga, tem época do açaí, tem época da pitaia, da laranja, enfim. E isso é importante na hora de elaborar um plano alimentar, porque essas frutas, as frutas da época da estação do ano, elas são mais saborosas, elas são mais nutritivas. Os agricultores usam menos produtos químicos, justamente porque aquela fruta está na estação dela, então as condições climáticas são favoráveis ao seu desenvolvimento. Então tudo isso influencia na hora de montar o plano alimentar. Para cada estação do ano, um fruto diferente. E antes da gente se aprofundar no negócio mais espiritual, ali, preciso que você entenda algo. No mundo espiritual, fruto é diferente de resultado. Eu aprendi isso há pouco tempo, sei lá, semana passada, brincadeira. Mas faz pouco tempo que o Senhor ministrou isso ao meu coração. Fruto é diferente de resultado. Para o mundo, fruto está muito ligado a números. Uma pessoa frutífera é aquela que arrasta multidões, é aquela que prega muito bem, é aquela que faz, e acontece ali no ministério e etc. Pra gente, pra mim, pelo menos, talvez você já saiba disso, mas pra mim, isso estava muito ligado a fruto, a ser frutífero. Só que Jesus veio com todo amor e cuidado e, enfim, cajadadas, tirou isso do meu coração de forma muito clara. A verdade é que tudo isso é resultado. E a palavra fala, Jesus fala sobre isso, ele nos mostra explicitamente a diferença de um e de outro. Lá em Mateus capítulo 7, o verso 19 diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Olha o que diz o verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? O verso 23. Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartem-se de mim os que praticais a iniquidade. Em algumas outras versões diz: apartem-se de mim os que desobedecem à lei. O que diz aqui, gente? Jesus está alertando as pessoas sobre os falsos profetas. Ele começa falando sobre os falsos profetas e depois ele termina falando o que é um verdadeiro discípulo, como identificar um verdadeiro discípulo. Então ele começa falando sobre fruto e ele termina falando sobre resultados. Ele usa o exemplo de dois tipos de árvore, uma que produz frutos bons e outra que produz frutos ruins. A que não produz frutos bons, a que produz frutos ruins será lançada ao fogo. Esses frutos que Jesus está falando é a mesma coisa que Paulo fala em Gálatas 5, do 22 ao 23. As características do fruto do Espírito: paz, longanimidade, domínio próprio, essas aí que você já conhece. Um discípulo de verdade, ele vai manifestar essas características. E mais à frente, no verso 22, ele fala de resultado. Ele dá um exemplo assim que meu Deus, é o que a gente vive hoje. Ele diz: olha, vai chegar o dia em que eu voltarei e essas pessoas que não têm fruto, que não produzem fruto do Espírito, essas pessoas que vivem como elas querem, mas que geram resultado, vão chegar pra mim e vão usar esse argumento: olha, mas em teu nome, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz milagres. E eu vou virar pra elas e simplesmente vou dizer que eu não as conheço. Isso é muito forte, porque nós temos a falsa impressão, como eu disse no início, de achar que uma pessoa frutífera é aquela que sobe no altar e quebra tudo, faz o negócio acontecer, ora em línguas e pessoas são curadas e tudo mais. Meu Deus, é uma pessoa frutífera, mas isso não define o discípulo. E eu não estou dizendo aqui que uma pessoa que faz isso, que sobe no altar e maravilhas acontecem, ela prega bem e pessoas são curadas e pessoas sentem a presença de Deus através da vida dela, não estou dizendo que essa pessoa não tem frutos. O que eu estou dizendo é: isso que você está vendo são resultados, não são frutos. O fruto, se essa pessoa tem ou não, quem vai dizer é quem a conhece no íntimo. Quem me disse eu tenho fruto não é você que está me assistindo. Isso aqui pode ser resultado de algo, de uma habilidade talvez que o Senhor me deu com edições e sei lá mais o que. Enfim, são resultados. Eu estou usando para pregar o evangelho e tudo mais, mas isso aqui não é fruto.
Fruto, quem vai dizer se eu estou produzindo é o meu marido, que me conhece no íntimo. São os meus pais, são os meus avós, são pessoas que estão comigo todos os dias, que me conhecem de verdade. Essas pessoas é que vão dizer se eu sou frutífera ou não. Um discípulo não foi chamado para gerar resultado. O resultado é secundário, consequência. Um discípulo foi chamado para gerar fruto. Uma pessoa que está num leito de hospital pode ser muito mais frutífera do que alguém que está na plataforma, com o microfone na mão, pregando para milhares de pessoas. E volto a dizer, não é errado você gerar resultados, tá? Que bom seria se todos aqueles que demonstram, que geram resultados, também produzissem frutos. Aliás, esse é o correto, né? Os resultados até fazem parte de uma vida frutífera, da vida de uma pessoa frutífera, mas não é isso que a define. E é por isso que é muito comum a gente ver tantas seitas avançando, tantas pessoas que às vezes você até conhece, né? Você até sabe um pouco ali do testemunho daquela pessoa, ela não gera um bom testemunho, mas quando ela sobe numa plataforma, ao mesmo tempo que a boca dela se abre, o céu se abre, anjos descem, tudo acontece. Isso é resultado. E tudo isso me fez olhar muito para dentro. A verdade é que o Senhor, Ele exige de nós frutos. Ele não cobra da gente resultado. O resultado é algo que vai acontecer naturalmente, mas você não vai ser cobrado pelos resultados. Você vai ser cobrado pelo fruto. E muitas vezes Deus ele vai interromper os nossos resultados para que a gente continue ou para que a gente volte a dar frutos. Um discípulo jamais deixa de frutificar, independente da estação. Haverão estações na sua vida em que os resultados que você vai produzir, que você vai deixar transparecer, talvez serão quase que nulos. Mas o fruto, ele precisa permanecer, independente da estação que você está vivendo. Muitas vezes as estações são diferentes, os resultados são diferentes, mas o fruto precisa permanecer. E por fim, porém não menos importante, eu tenho certeza que você reparou algo diferente nesse vídeo. Eu estou sozinha, carreira solo. Minha amiga Paula não está aqui comigo. E quando eu separei esse tema, apesar de ser algo que o Senhor já vem ministrando no meu coração há muito tempo, inclusive até ministrei sobre isso uma vez, eu achei oportuno eu iniciar o ano falando sobre esse assunto, já que quem nos conhece um pouco mais de perto, né, Paulo e eu, sabe que nós estamos em estações diferentes, resultados diferentes, porque pode ser que em algum momento eu gere resultados diferentes do dela, mas os frutos, esses permanecem, esses são os mesmos, porque nós estamos conectadas à videira, que é Cristo. Nós estamos bebendo da mesma fonte que é Cristo, porque o que nos define não são os resultados, não é o resultado que uma ou outra gera, isso é consequência, isso é algo secundário, mas o que nos define são os frutos, e esse com certeza vai permanecer tanto em mim quanto nela. Eu continuo por aqui, neste canal. Eu entendi que isso daqui, de fato, é um campo como qualquer outro. Eu sei que muitas pessoas não entendem e não vão fazer isso, e ok, amém. A gente precisa fazer o que nos incomoda, e já que é algo que me incomoda, eu vou continuar fazendo enquanto tiver um inscrito, porque quando se trata de evangelho, uma pessoa vale muito, e nunca para em uma pessoa só. Essa uma única pessoa absorve a mensagem do evangelho, ali você já tem uma geração transformada. Enquanto tiver pelo menos um inscrito aqui, não sendo meu marido, que enfim, né? Eu vou continuar fazendo conteúdo, criando conteúdo aqui, falando de Jesus, e eu espero sim poder contar com você. E não se esqueça, você não foi chamada para gerar resultados, mas para gerar frutos, independente da estação que você tiver. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, curte, comenta, compartilha com quem você ama e continua por aqui para mais novidades e para mais vídeos como esse. Beijo!